Este episódio do podcast Cafezinho é trazido a você pelo Clube Samsung. Use nosso cupom VEM PRO CLUBE, tudo junto e escrito em letra maiúscula, e garanta seu tablet, smartphone ou Smart TV Samsung com até 45% de desconto. Acesse clubesamsung.samsung.com.br, use o cupom e boas compras. Cupom válido até 31 de dezembro de 2023. Consulte formas de pagamento, disponibilidade de entrega, fretes e demais termos no site do Clube Samsung. Vereadora diz em plenário que ter um filho com autismo é castigo divino e causa revolta em todo o país. Câmara de Vereadores de Arco Verde abre processo de cassação de mandato de Zirleide Monteiro. Comissão que fará relatório sobre denúncia já foi definida e votação em plenário já tem data marcada. Se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. No ar para todo mundo no seu streaming de áudio favorito, além dos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Na última segunda-feira, o Brasil inteiro passou a olhar para Arco Verde, em Pernambuco, mas não da forma que a população queria. Isso porque a vereadora Zirleide Monteiro disse em plenário que uma portadora do transtorno do espectro autista, filha de um desafeto político seu, era um castigo divino. O trecho imediatamente foi compartilhado nas redes sociais e causou revolta entre entidades defensoras das pessoas com autismo e diversas autoridades. Mesmo sendo interrompida pelo presidente da casa, ela não se desculpou com a mulher ofendida e argumentou depois que só disse aquilo por ter virado meme na cidade após sofrer uma queda em outra sessão da Câmara, atribuindo a este desafeto a autoria, mas sem apresentar qualquer prova. A íntegra da fala foi tão pesada que o Blogger, plataforma que hospeda atualmente nosso site, derrubou por alguns minutos na quinta a matéria que havíamos publicado sobre o assunto, por considerar uma violação de diretriz da comunidade. Tivemos que retirar a transcrição do diálogo e assim a matéria pôde voltar online. Aqui no podcast, por precaução, também não vamos reproduzir todo o discurso da vereadora. A Assembleia Legislativa de Pernambuco protocolou uma representação à Comissão de Ética da Câmara de Arco Verde e ao Ministério Público de Pernambuco, como você poderá ouvir na reportagem produzida pela Rádio Alep. Uma declaração da vereadora Zirleide Monteiro, de Arco Verde, no sertão do Moxotó, que associou o autismo a castigo divino, foi repudiada pelas comissões de Educação e de Cidadania e Direitos Humanos da Alep nesta quarta. A vereadora afirmou que uma pessoa com quem ela teve um desentendimento, abre aspas, teve um filho deficiente porque tinha alguma conta a pagar com aquele lá de cima, fecha aspas. A fala foi dita numa reunião da Câmara de Vereadores da cidade na última segunda, depois de Zirleide ter sido alvo de memes na cidade por conta de uma queda. Os deputados Valdemar Borges, do PSB, presidente do Colegiado de Educação, e Dani Portela, do PSOL, presidente da Comissão de Cidadania, anunciaram uma representação conjunta contra a vereadora. O posicionamento será levado ao Ministério Público Estadual e à Comissão de Ética do Legislativo Municipal de Arco Verde.
Borges ressaltou que a iniciativa é pedagógica, no sentido de mostrar como uma casa legislativa deve funcionar. Eu quero me solidarizar com todos que têm reagido ao absurdo das declarações da vereadora de Arco Verde e propor que esse repúdio se transforme numa provocação ao Ministério Público, em função da gravidade, em função do mau exemplo que ela significa. A população tem que entender que uma casa legislativa não é espaço que se presta a esse tipo de postura preconceituosa, capacitista, enfim. Na Comissão de Cidadania, a reação foi semelhante. A deputada Dani Portela afirmou que a fala da vereadora deixou todos chocados. Acho que todo mundo conhece ou tem muito próximo. Eu tenho na minha própria casa alguma pessoa que tem deficiência ou alguma neurodiversidade, como, por exemplo, o meu enteado é autista. E aquela fala, ela fere um pouco, não só pais, mães ou familiares ou pessoas neurodiversas. Ela fere a sociedade de Pernambuco e do Brasil também. Nos dois colegiados, a decisão de fazer uma representação contra a vereadora de Arco Verde foi aprovada por unanimidade. Na reunião da Comissão de Educação, o deputado Renato Antunes, do PL, considerou que o repúdio às declarações está acima de posições partidárias. Já na de Cidadania, Rosa Amorim, do PT, lamentou que a fé seja utilizada para justificar falas capacitistas e preconceituosas. Pai de um filho com autismo e irmão de uma pessoa com deficiência, Luciano Duque, do Solidariedade, defendeu que o papel de um legislador deve ser fazer a defesa desses cidadãos. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Júlia Guimarães, com reportagem de André Zahar e Edson Alves. O deputado federal por Minas Gerais, Fred Costa, líder do PTB na Câmara dos Deputados, havia informado que Zirleide foi expulsa do partido após a repercussão do caso. Entramos em contato com o Diretório Nacional do PTB para saber se a informação procedia, mas até o momento em que este episódio estava sendo produzido, não obtivemos nenhum retorno. O Ministério Público de Pernambuco ainda não se manifestou sobre a representação enviada pelos deputados estaduais contra a vereadora de Arco Verde. Zirleide Monteiro Cavalcante Torres tem 50 anos. Casada, mãe de 2 filhos, é formada em Ciências Contábeis pela Unopar. Está em seu segundo mandato como vereadora de Arco Verde e até pouco tempo atrás, para surpresa de muitos, era a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara. Ela também é tia de Túlio Monteiro, atual vice-prefeito da cidade vizinha, Buíque. O processo que pode cassar seu mandato foi aberto após um requerimento do delegado Israel Rubens, ex-vice-prefeito de Arco Verde, que baseou seu pedido no regimento interno da casa e no artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos e pagamento de multa para quem praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Essa pena pode ser aumentada para reclusão de 2 a 5 anos e multa se o crime for cometido por intermédio de qualquer meio de comunicação social. Zirleide Monteiro proferiu a fala em uma sessão plenária pública, que contou com transmissão ao vivo nos canais oficiais da Câmara de Vereadores de Arco Verde nas redes sociais, YouTube e site oficial. 3 vereadores foram escolhidos em um sorteio que ocorreu numa coletiva de imprensa nesta sexta-feira. Eles irão compor a comissão prévia que ficará responsável pelo relatório que pode pedir o prosseguimento ou arquivamento da denúncia contra a vereadora. O presidente da casa, vereador Everton Siqueira, e os advogados Reinaldo Melo e Pedro Melchior, da assessoria jurídica, explicaram brevemente como funcionará este processo. Como todo mundo já sabe, eu quero essa coletiva de imprensa, a questão
da nossa transparência, e o motivo é conhecido, que é a manifestação da vereadora Zirleide Monteiro, na sessão da segunda-feira, dia 30 de outubro. Vários pedidos de investigação e cassação do mandato, tudo deve seguir dentro da absoluta legalidade. A vereadora tem direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. Pedidos que foram também, todos eles, encaminhados ao nosso jurídico, a esses advogados que estão aqui presentes, que elaboraram um parecer. Esses documentos estão disponíveis no site da Câmara. Eu quero aqui pedir a doutor Rivaldo, que é o assessor jurídico dessa casa, para explicar o trâmite desse processo a partir de agora, doutor Rivaldo. Então, a Câmara de Arco Verde tem seu regimento interno, ele está ali disciplinando a questão de cassação de mandato. No capítulo 1º, título 14º, que fala do processo do julgamento e apuração dos crimes de responsabilidade. Temos também a lei orgânica, que no seu artigo 38, inciso 2º, e parágrafo 1º e 2º, eles disciplinam, dão uma orientação, dando um norte para todo esse procedimento, e é com base nisso, com total isenção, seguindo o regimento interno, seguindo a lei orgânica, e procurando total transparência, e seguir interpretar essas normas na forma como nós entendemos justa e legal. Então, partindo dessa premissa, o parágrafo 2º do artigo 333 do regimento interno, ele diz que se houver uma denúncia formal e escrita por qualquer eleitor, baseado em provas, indícios de alguma infração político-administrativa ou que venha a violar outras normas do ordenamento jurídico, seja municipal, estadual ou federal, será obrigatório, não é nenhuma facultativa, não é nem facultativa ao presidente e aos demais, é obrigatório se abrir um procedimento. Quer dizer que esse procedimento é um procedimento inicial, onde, de acordo com esse parágrafo 2º e artigo 333 do regimento interno, cabe ao presidente, ao receber esse comunicado, imediatamente constituir uma comissão, chama-se Comissão Prévia de Avaliação, para, antes do processo propriamente dito se iniciar, se averiguar se há fundamento, se não há fundamento. Então, o presidente é obrigado a nomear uma comissão, e por questão de total transparência, foi convocado, diante da repercussão da situação, foi convocado toda essa coletiva para mostrar total transparência e isenção na apuração desse fato. Então, essa reunião aqui é justamente, não é uma sessão ordinária nem sessão extraordinária, é uma sessão específica apenas, não há proposição, para se cumprir o regimento interno e se indicar neste momento, por meio de sorteio, quem comporá, no caso, entre os 10 vereadores novos, no caso, né, quem é que vai compor essa comissão. Então, por questão de transparência, de lisura, haverá o sorteio, e nesse sorteio, o primeiro sorteado atuará como presidente, o segundo sorteado atuará como relator, e o terceiro sorteado atuará como membro. Após a conclusão desse ato, que após a conclusão aqui vamos baixar uma portaria, nomear especificamente as pessoas sorteadas, e posteriormente vamos fazer a publicação via portaria e comunicar aos vereadores que foram sorteados o seu munus, ou seja, a sua responsabilidade e atribuição diante dessa situação, na forma como eu disse, presidente, relator e membro. Então, essas 3 pessoas farão um relatório e um parecer. Esse relatório e esse parecer será concluído no prazo de 5 dias, contado da publicação do ato que os nomeou, no caso, a portaria.
Então, eles terão um prazo de 5 dias para fazer o relatório, o parecer, e, no final, submeter ao presidente, que apenas se incumbirá de realizar a pauta e designar o julgamento, para apenas se analisar nessa primeira reunião se há o recebimento ou não. Para que haja o recebimento dessa denúncia inicialmente formal, seria necessário a composição de 6, maioria absoluta, no caso da Câmara de Arco Verde, 6 vereadores. Então, esse é o procedimento inicial, e tudo vai depender do prosseguimento posterior, que não cabe aqui agora discutir, dependerá dessa votação do plenário, para saber se esse processo de cassação via denúncia vai à frente ou não. Então, hoje, apenas estamos discutindo essa situação. A preocupação do presidente Siqueirinha foi que esse sorteio se desse com a máxima transparência. Por isso que entendeu-se por fazer em uma sessão pública, como públicas serão todas as deliberações desse processo. Para que as senhoras e senhores entendam, tem ali 8 nomes. Por que 8 nomes? Porque o presidente Siqueirinha e a denunciada vereadora Zirleide não compõem. Então, o nome dos 8 vereadores estão ali. Vocês estão vendo aquela cuba, ela é transparente, e 2 servidoras da Câmara vão fazer a inserção, vai mostrar todos os nomes, para que as senhoras e senhores vejam que os 8 estão ali, vão dobrar e vai haver o depósito onde elas tirarão os nomes. Como o doutor Rivaldo explicou, o primeiro sorteado vai presidir a comissão. O segundo sorteado, ou sorteada, vai ser o relator ou relatora. E o terceiro sorteado é o terceiro membro. Esses membros eles terão 5 dias, ou seja, de hoje a 8, deverão apresentar ao presidente o relatório. Esse relatório vai dizer se a vereadora Zirleide responderá ao processo ou não, se a denúncia vai ser aceita ou não. Depois de apresentado esse relatório, cujo último dia será de hoje a 8, na segunda-feira subsequente, dia 13, o presidente já trará esse relatório, que será apreciado por toda a Câmara, ou seja, todos os vereadores, e também será convocado o suplente, uma vez que a vereadora Zirleide não vota. Como presidente da comissão prévia, foi sorteado o nome do vereador Sargento Brito. Everaldo Lira será o relator. E o terceiro membro da comissão será Célia Galindo. A comissão tem até a próxima sexta-feira para apresentar o relatório já pronto. No dia 13, que cairá numa segunda, ele será votado em plenário por todos os vereadores, exceto a denunciada e o presidente da Câmara. Num eventual relatório que aceite o recebimento da denúncia, se 2/3 dos vereadores votarem a favor dele, ou seja, 6, Zirleide terá seu mandato de vereadora cassado. Em nosso site você poderá acompanhar todas as novidades desse processo. Lembrando que o nosso endereço mudou. Agora é o www.podcastcafezinhooficial.com.br. E antes de encerrar essa edição, uma notícia importante. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco notificou nesta quarta a Câmara de Vereadores de Buíque para que vote em até 60 dias a prestação de contas do município referente ao ano de 2021. O processo já foi julgado pelos conselheiros do TCE em agosto, que votaram pela aprovação com ressalvas das contas municipais chefiadas por Arquimedes Valença. Essas ressalvas são, novamente, as despesas de pessoal acima do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Prefeitura de Buíque também foi informada da decisão do TCE. Para que a prestação de contas seja aprovada na Câmara de Vereadores de Buíque, são necessários 2/3 dos votos ou 10 vereadores votando a favor. Dito isso, o podcast Cafezinho volta no próximo sábado, às 9 da noite. Um grande abraço a todos e até lá!